pouco se fala sobre ele. À sombra do irmão famoso, Pedro, e longe dos discursos inflamados de Paulo, existe um nome que ressoa, de forma sutil, mas profunda, entre as linhas do Novo Testamento. André. Um homem que foi o primeiro a seguir Jesus, o primeiro a reconhecer o Messias, e o primeiro a conduzir outro a ele. Mas quem era André antes do chamado? Imagine um vilarejo de pescadores em pleno século I. Betsaida, às margens do Mar da Galileia, era um lugar onde o tempo parecia se curvar à dureza do trabalho diário e à esperança contida nas Escrituras. Um lugar em que as redes lançadas ao mar carregavam não apenas peixes, mas também o peso da opressão romana, da pobreza e da espera por um libertador prometido. Ali nasceu André. O nome que recebeu, curiosamente, não era hebraico. André vem do grego Andreas, que significa másculo, valente. Por que um nome grego em uma terra de judeus? Isso revela algo sutil, mas importante. A Galileia não era um reduto isolado, mas um mosaico cultural, onde o judaísmo convivia com traços da cultura helênica e romana. André, portanto, cresceu entre dois mundos, fiel às tradições do seu povo, mas inevitavelmente exposto a ideias estrangeiras. Desde jovem, André seguia a profissão de seu pai, Jonas, pescador. A vida era dura. O cheiro do mar, as mãos calejadas, as madrugadas frias, tudo isso moldava o caráter. Mas havia algo diferente em André. Uma inquietação, uma sede espiritual que o fazia olhar além do horizonte. Ele não era como os demais, que apenas cumpriam rituais. André fazia perguntas, perguntava, procurava. Essa sede o levou até o deserto da Judéia. Lá, entre pedras e vozes que ecoavam entre as cavernas, um novo profeta surgia. João Batista. Um homem que não se dobrava ao sistema religioso da época. Um homem que gritava por arrependimento e anunciava a vinda do reino de Deus. André ouviu e seguiu. Foi um de seus primeiros discípulos. Isso por si só já mostra o quanto André estava disposto a romper com o conforto do conhecido em busca da verdade. Mas o destino de André mudaria para sempre em um simples encontro. Um dia, enquanto João apontava para outro homem, um carpinteiro de Nazaré, com aparência comum e olhos que pareciam enxergar além da carne, ele disse: "Eis o Cordeiro de Deus." E André compreendeu. Não precisou de milagres, não precisou de discursos, ele simplesmente soube e seguiu. O que poucos percebem é que André foi tecnicamente o primeiro discípulo de Jesus, antes mesmo de Pedro, antes dos 12. E o que ele faz a seguir revela sua essência. Corre até seu irmão Simão e diz com convicção: "Achamos o Messias." André não guardou para si. Ele compartilhou. Ele apresentou. Ele foi ponte. Com o tempo, André passou a seguir Jesus, não apenas em espírito, mas fisicamente, andando com ele pelas vilas e cidades, sempre à margem, nunca buscando protagonismo, mas presente nos momentos cruciais. Quando a multidão faminta se reuniu ao redor de Jesus, foi André quem trouxe ao mestre um menino com 5 pães e 2 peixes, um gesto simples, que se tornaria um dos maiores milagres registrados nos evangelhos. Outro detalhe esquecido. Quando alguns gregos quiseram conhecer Jesus, foi novamente André quem os conduziu. Ele era o elo, o intermediário, aquele que conectava buscadores ao Salvador. Os registros canônicos falam pouco de André, mas o silêncio é muitas vezes revelador. Ele era o tipo de pessoa que trabalhava nos bastidores da história, sem precisar de aplausos. Talvez seja exatamente esse o motivo pelo qual sua figura é tão poderosa. Ele representa aqueles que agem por convicção, não por prestígio. Mas o que aconteceu com André após a ascensão de Jesus? Aqui, a história mergulha em sombras e tradições antigas, muitas vezes ignoradas ou relegadas
aos rodapés dos livros. Registros históricos, não canônicos e tradições eclesiásticas apontam que André se tornou um missionário incansável. Evangelizou em lugares remotos, onde poucos apóstolos se atreveram a ir. Segundo relatos da Igreja Oriental, ele partiu rumo ao norte, à região da Sítia, uma terra fria e desconhecida, que corresponde hoje à Ucrânia e ao sul da Rússia. Atravessou florestas, desertos e montanhas, enfrentando a resistência de povos considerados bárbaros. Em suas viagens, converteu muitos, fundou comunidades, curou doentes e desafiou ídolos locais. É por isso que, até hoje, ele é reverenciado como padroeiro da Rússia e da Romênia. Outras tradições apontam sua passagem pela Trácia e pela Macedônia, territórios marcados por fortes influências greco-romanas. Em cada cidade por onde passava, André deixava sementes do Evangelho. Ele não fundava igrejas monumentais. Suas construções eram espirituais, corações transformados pela fé. Em determinado momento de sua jornada, chegou a Acaia, região da atual Grécia. Ali, na cidade de Patras, André desafiou um dos governadores romanos ao converter a esposa dele ao cristianismo. A resposta foi brutal: prisão e condenação à morte. Mas com um detalhe curioso e simbólico. André pediu que sua crucificação fosse diferente da de seu Senhor. Disse que não era digno de morrer como ele. Por isso, foi amarrado, não pregado, em uma cruz em forma de X. Durante 2 dias, André ficou suspenso. Sua voz, enfraquecida, continuava a pregar. Pessoas se reuniam ao seu redor para ouvir as últimas palavras daquele homem que havia caminhado com Jesus. Mesmo morrendo, ele ensinava. Mesmo sofrendo, ele anunciava. Essa cruz, hoje conhecida como Cruz de Santo André, tornou-se símbolo de resistência, humildade e fé inabalável. Há relatos, considerados apócrifos, que dizem que a cruz de André brilhou no céu momentos antes de sua morte, como sinal para os que ainda duvidavam. Outros dizem que o solo de Patras tremia enquanto ele expirava. Fato ou lenda, o impacto de sua morte foi profundo o suficiente para marcar o cristianismo nascente. Após sua morte, seus restos mortais foram venerados por séculos. Levaram suas relíquias para Constantinopla, depois para Amalfi, na Itália, e parte do seu crânio foi entregue ao Vaticano. Mas sua presença espiritual permaneceu onde ele viveu e morreu. Ele se tornou símbolo de uma fé que atravessou impérios, guerras, cismas e ainda hoje inspira milhões. É interessante observar que, mesmo com toda a sua importância histórica e espiritual, André raramente aparece em destaque. Ele não foi autor de epístolas, não aparece em concílios, não é citado como teólogo, mas sua vida ecoa como a de um verdadeiro discípulo, aquele que segue, serve e entrega. Hoje, ele é padroeiro não apenas da Rússia e da Romênia, mas também da Escócia, onde sua cruz em X figura na bandeira nacional. Seu nome batiza igrejas, cidades e ordens religiosas. Mas mais do que isso, sua memória vive nos gestos silenciosos de tantos que, como ele, escolhem servir sem serem vistos. André foi o primeiro a confiar, o primeiro a anunciar, o primeiro a mostrar o caminho. E talvez por isso seja o mais próximo do coração de Cristo. A história de André nos convida a refletir sobre o que é ser grande aos olhos de Deus. Não se trata de poder, fama ou influência. Trata-se de fidelidade, humildade e entrega. Ele não buscou reconhecimento, mas encontrou sentido. Não foi coroado por homens, mas foi honrado pelo céu. E assim, em cada rede lançada, em cada caminho percorrido, em cada palavra dita diante da cruz, André nos ensina que a fé verdadeira é aquela que caminha mesmo sem aplausos, que fala mesmo sem palco, que vive mesmo quando morre. Mas, e você?
Você seguiria a verdade, mesmo que ela te levasse para longe do reconhecimento e perto da cruz? Quantas vezes você deixou de agir porque ninguém estava olhando? E se o seu papel for ser ponte para os outros, você aceitaria nunca ser o destaque da história? Responde nos comentários. Quem você seria nessa história? Se esse vídeo te fez pensar diferente, deixa o like, compartilha com quem precisa ouvir e se inscreve, porque ainda existem muitas histórias nos bastidores.